Pra gente falar de Atlético Internacional, ô Marques, vou começar com você. Primeiro vamos com o externo. 4 mil ingressos só vendidos, cara. É a resposta da arquibancada, Marques? É a resposta da arquibancada. 4 mil ingressos, jogo amanhã. Cara, assim, a torcida do Atlético, ela quer um time que ela se identifique com ela, o Cirilo. Essa é a realidade, cara, entendeu? E eu acho, acima de tudo, que esse é o grande desafio do Barma. Aproximar time e torcida. Como que você aproxima o time no dia a dia? Poxa, ele tem falado muito nas suas entrevistas de um time que corre, que se entrega. Eu acho que é isso, cara. É isso que o torcedor do Atlético exige dos seus atletas dentro do campo. Pô, se vai ganhar, se vai perder, é uma outra história. Mas que os caras, poxa, percam o jogo, mas incomodando o adversário. Chutando lá no gol dos caras, entendeu? Perdendo a bola, mas rapidamente mudando a sua direção do campo e para roubar a bola novamente. Se não tiver essa atitude, né? Se eles não demonstrarem essa atitude, vai ser isso aí, cara. Essa melancolia aí de 4 mil, 5 mil, 6 mil. Amanhã já é uma grande oportunidade para mudar novamente essa história, né? O legal do futebol é isso. Na nossa época era muito disso também, né, Fabrício? Você queria o próximo jogo rápido. Nossa, muito. Aconteceu uma M no domingo, você quer o jogo na quarta, na terça ou na quinta-feira, já para dar uma resposta. Mas aí os caras têm que querer isso também. Não adianta ser só um discursinho da boca para fora. E eu acho que tá nas mãos do Barba agora, cara. Ele chegou com autonomia para fazer as mudanças que precisam ser feitas, que sejam de peças, né? Como ele já deixou claro na sua última coletiva, que vai mudar nomes, que vai ter que correr para jogar. Eu acho que na quarta-feira já é um recado legal para entender quem serão os 11 iniciais, né? Dessa grande partida contra um adversário que tá na mesma barca, velho. Os dois times, ô Cirilo, Panzi, Fabrício e Abílio, eles estão flertando com a crise. Já no início do ano, as duas perderam os seus estaduais para rivais tradicionais, com 2 pontos na tabela, ali na zona de rebaixamento, flertando com a crise, com 15 jogos nas costas já, né? Eu acho que amanhã já é uma boa oportunidade para essa virada de chave, né? Junto com o Barba, eu sei que ele tem problemas, a gente vai falar disso daqui a pouco, né? Na sua escalação, com um ou outro atleta que não vai poder atuar, mas enfim, é mudança de atitude. Você quer o torcedor novamente no campo, atleta do Clube Atlético Mineiro, mude a sua atitude, meu velho, entendeu? Joguem com raça, joguem correndo até o final, roubem a bola do adversário como se fosse um prato de comida, que aí você vai trazer os caras de novo. 4 mil, cara, isso parece até piada, entendeu? Pra grande massa atleticana, né? E os culpados são os atletas. Eles, poxa, se inspirem nesses números, né? E deem a volta por cima, cara. Porque a gente sempre falou aqui, é a grande verdade, Panzi. O Atlético tem um bom grupo de atletas. Não é um mau time, não. Se você pontuar os nomes, tem bons nomes ali no seu elenco, né? Mas a atitude, infelizmente, ela ainda tá claudicando, cara. Precisa mudar esse estado anímico e tá nas mãos do Barba mudar isso. Como mudar esse cenário, Edu? Ganhando o jogo e mostrando isso que o Marques falou, cara, em campo. Entrega, dedicação, porque eu acho que o principal fator é sequência de bons resultados. São vitórias, sair de zona de rebaixamento, começar a figurar na primeira parte da tabela, briga por G6. Eu acho que o torcedor do Atlético espera isso desse time. Agora, o que ele espera, o mínimo que ele espera, é a dedicação em campo, cara. Pro torcedor deve ter doído muito ouvir do treinador que faltou entrega. Que quem quer jogar com ele precisa correr. E que tem gente que não correu. Foram as palavras do técnico do Atlético com 1 semana e meia de trabalho. E ele não jogou a responsabilidade só nos atletas, na coletiva. Ele também falou que as escolhas dele deram errado, que ele acabou se equivocando, tanto na escalação inicial como em algumas alterações. Assumiu responsabilidades na derrota da final do campeonato estadual. Mas é o grupo que fez o Sampaoli cair. É o grupo que fez o Cuca cair. É o grupo que fez o Milito cair. É o grupo que fez o Lucas Gonçalves em 2 jogos, 3 jogos ser questionado. Esse elenco aí tá moendo o treinador, cara. Tá moendo o treinador a cada 3 meses. São esses caras, são esses jogadores. E não pode acontecer de novo. E aí o torcedor do Atlético espera o mínimo desses caras e eles não estão entregando o mínimo. O mínimo é correr, se dedicar, competir dentro de campo. Time de Série A de Campeonato Brasileiro precisa minimamente competir.
E eu acho que é isso que eles têm que entregar no jogo contra o Internacional. E se fizer, Cirilo, vão estar mais perto da vitória. E para trazer o torcedor de volta é emendar a sequência de bons resultados, que há muito tempo não acontece nesse Atlético. Fabrício, o que você espera desse Atlético Internacional, o jogo desta quarta, às 7 horas da noite? Cara, o Atlético, jogo de recuperação pros dois times, né? Agora o Atlético tem que aproveitar essa ressaca do Inter aí, cara. Que eu acho que foi pior, porque assim, perdeu o Campeonato Mineiro, jogo único, no Mineirão, é menos pior que aconteceu lá no Sul, sabe? O Inter tomou uma sapecada no agregado, foi 3-0, imagine, já sofreram a semana inteira com 3-0 no Olímpico, na Arena do Grêmio, e depois toma mais empate em casa, não consegue nem vencer em casa, então no agregado ficou 4-1, tem que aproveitar essa situação, não tem jogo melhor, do adversário melhor que para pegar do que o Inter nesse momento, e é o que os amigos falaram aqui, cara, tem que ter partido dos jogadores, sabe? Voltar a jogar bem, representar a torcida, e aí a torcida volta pro estádio porque, cara, não tem jeito. Os times que não vão com a torcida, não conseguem encher os seus estádios, não conseguem fazer essa sinergia, fica muito difícil, porque o ambiente é outro, o jogador se desdobra, mas tem que partir. A gente não pode cobrar do torcedor ir lá primeiro. Eu acho que tem que partir de dentro do campo pra arquibancada. Ô Abílio, pra gente seguir falando do jogo de amanhã, preparação atleticana, com muitas dúvidas quanto à montagem do time, Abílio. Sim, Cirilo, só queria pontuar aqui uma coisa antes a respeito do que vocês falaram sobre torcida. Estamos na expectativa porque foram 13.878 torcedores no jogo contra o Palmeiras, dia 3 de dezembro do ano passado. E tivemos 16.056 torcedores na partida do dia 10 de fevereiro, o empate em 3-3 contra o Remo. Com esses 4.000 ingressos vendidos de forma antecipada, o Atlético vai precisar de alguma ação promocional para chamar a galera e evitar que amanhã tenhamos na arena o pior público. Olha só, Cirilo, a gente citou mais cedo ausências do Natanael, do Maicon, do Cissé, e permanece a ausência do Alexander. O Lianco ainda dificilmente teria condições de jogar 90 minutos, mas tem recuperado o ritmo de jogo, o tempo de bola, à medida que vem participando dos treinos táticos com o Eduardo Domingues desde o fim da semana passada. Então é possível imaginar um time com Everson Preciado na lateral direita, já que não dá para deslocar o Alan Franco com essas ausências do Cissé e do Maicon, com o Juan, além do Vitor Hugo. Aí existe a dúvida, né? Será que ele joga com os dois destros? Se o Lianco teria condições de iniciar a partida? Acho difícil. Então, possibilidade aí de Juan, Vitor Hugo ou Alonso na zaga. Renan Lodge pelo lado esquerdo, Alan Franco. E aí quem seria o companheiro dele, né? Será que Tomás Pérez ou Patrick poderiam, como surpresas, aparecerem nessa escalação? Ou de repente o Igor Gomes, que entrou e foi substituído contra o Cruzeiro, seria a opção do técnico argentino. Gustavo Scarpa e Vitor Hugo. O Panzi até falava mais cedo, né, sobre jogadores que estão correndo um pouco menos. Alerta aí pro Gustavo Scarpa, né? Foi preterido em alguns momentos da reta final do Sampaoli, dessa parte interina do Lucas Gonçalves e também de certos minutos do Eduardo Domingues contra América e Cruzeiro. Além deles, o Dudu com o Hulk, com as possibilidades. Tem Coelho, tem Cassierra, tem Reinier. O técnico Eduardo Domingues tem as missões de fazer o time marcar gol pela primeira vez, conquistar a primeira vitória sob o seu comando. Ele que amanhã vai conhecer, de fato, a Arena MRV em campo, né? Afinal de contas, foi lá para dar a sua primeira entrevista coletiva quando chegou, mas comandou o time no Independência e depois no Mineirão, Cirilo. Eu tenho uma ideia, Cirilo, de repente, cara, assim, no futebol... O Tomás Pérez, um garoto, né, de 20 anos, argentino, foi contratado como primeiro volante. Contratado para a equipe profissional. Se for contratado para a equipe profissional, ele não vem para a base, né? Tem escutado muito um discurso, não, que é jovem, de repente não está pronto. Mas não está pronto como, gente? Ele foi contratado para a equipe profissional, Fabrício. Então ele tem condição de jogar na equipe profissional. Cara, assim, eu sou da seguinte opinião, assim, não existe... o jogador bom não tem idade para ele, entendeu? Assim, se o jogador bom ele tiver 17, 16 anos, ele tem personalidade, assim como mostrou o Cissé aí nos últimos jogos, tem personalidade para jogar, bota para jogar. O Tomás Pérez já está ali, já está ambientado. Porra, não tem volante de ofício hoje absoluto no Atlético, né? Os titulares estão machucados. Cara, assim, se você não acreditar, não botar para jogar, não dar moral e dar continuidade, quando é que vai botar, cara?
Muitas vezes é numa emergência como essa aí que os caras aparecem e tomam conta da posição, mas tem que botar. Eles não tem muito de proteger garoto, sabe, Fabrício? O moleque deve estar doido. E o dono do Atlético Mineiro se tornou 3 bilhões de reais mais rico. Sobre o péssimo aproveitamento do Galo em finais. Responda rápido qual time brasileiro com mais títulos estaduais. Se você pensou em Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, errou redondamente. O maior vencedor é o ABC, que é dono de 57 taças do campeonato no Rio Grande do Norte. A ABC, que está bem perto de passar para a final da edição de 2026, deve enfrentar o América, podendo aumentar essa façanha. Segundo time mais vencedor de estadual, está entre os grandes do país, trata-se do Bahia, que acaba de vencer mais uma edição do Campeonato Baiano. Agora já são 52 taças, decisão contra o Vitória no último sábado e vitória de virada contra o grande rival. Paysandu, outro que se sagrou campeão nesse ano, tem 51 taças e é o terceiro maior vencedor do futebol brasileiro. A decisão contra o Remo terminou com um placar agregado de 2-1 para o Papão. O quarto maior vencedor é o Atlético Mineiro, 50 títulos no Campeonato Mineiro. Rio Branco do Acre, que ainda tem a chance de ser campeão nesse ano, aparece com 49 títulos. O Remo tem 48. Fortaleza e Ceará dividem a posição com 47 títulos cada. Fortaleza acaba de ser campeão em cima do Ceará, decisão por pênaltis. Quero falar agora sobre Rubens Menin, o dono da SAF do Atlético Mineiro, se tornou 3 bilhões de reais mais rico. Ele é constantemente colocado na lista dos mais ricos do país. E no penúltimo levantamento, sua fortuna estimada estava avaliada em 8 bilhões e 600 milhões de reais. Veio uma atualização que aponta a fortuna estimada do Rubens Menin em 11 bilhões e 800 milhões de reais, um crescimento de 3 bilhões e 200 milhões de reais. Só para lembrar que o Menin, além de ser o acionista majoritário da SAF atleticana, também é dono de 32,5% das ações da MRV, construtora que ele fundou. O Menin é dono do Banco Inter, que tem 43 milhões de correntistas e um lucro em 2025 de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Isso sem falar que ele é dono da CNN, da Rádio Itatiaia, da Log Comercial e da vinícola Menin Douro, que fica em Portugal. Preciso falar agora sobre o Clube Atlético Mineiro. Aproveitamento bem ruim nas últimas 5 finais. O Galo só venceu uma, tendo ficado 4 vezes como vice-campeonato. Esse único título em 5 finais consecutivas se deu no Campeonato Mineiro do ano passado, triunfo contra o América. As 4 decepções incluem a derrota para o Cruzeiro nesse domingo, final do Campeonato Mineiro. O Atlético não jogou bem, perdeu na bola e também na pancadaria que rolou depois da partida, derrota por 1-0. O problema é que o Cruzeiro já acumulava outros 3 vice-campeonatos de difícil digestão. O Atlético perdeu a Libertadores da América de 2024 para o Botafogo, mesmo tendo um jogador a mais desde o primeiro minuto, derrota por 3-1. Naquele mesmo ano de 2024, o Atlético perdeu a Copa do Brasil com 2 derrotas, na ida e na volta para o Flamengo. Teve ainda a final da Sul-Americana do ano passado, essa ainda engasgada na pele e na mente do torcedor atleticano, empate no tempo normal contra o Lanús. O Lanús jogou só para se defender e para tentar levar a decisão para pênaltis, faltou um pouco mais de ímpeto para o Galo. Depois, nas penalidades, o Atlético acabou derrotado. O que você pensa sobre essa sequência de 4 vice-campeonatos nas últimas 5 finais? Quem é o culpado? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza?